Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, dia 19 de junho de 2025, a gente vai dar uma olhada em bastante coisa, hein? Temos decisões importantes sobre juros, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Tensões geopolíticas esquentando e, claro, mexendo com o preço do petróleo. Aquela briga comercial entre Estados Unidos e China que não acaba, e aqui no Brasil, novidades sobre impostos, investimentos e como o pessoal está sentindo a economia. Vamos nessa? Para começar, aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, subiu a taxa Selic. Foi para 15% ao ano. É o maior nível desde 2006. Bastante coisa. Mas olha só, eles também sinalizaram uma pausa agora, sabe? Para sentir o efeito dessa alta toda. E a decisão foi unânime. O que isso quer dizer para gente? Exato. Essa alta, e principalmente a sinalização de pausa, mostra uma tentativa de equilibrar as coisas. Por um lado, tem que controlar a inflação, né? Que continua aí acima da meta. Por outro, é preciso observar como a economia real vai reagir a esses juros tão altos. Daí a pausa. E a unanimidade, bom, isso é importante para a imagem do Banco Central. Reforça a ideia de autonomia, de uma decisão técnica, sabe? Entendi. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o banco central deles, decidiu manter a taxa de juros como estava, né? Não mexeram. Isso, mantiveram, mas não foi só isso. Eles cortaram a previsão de crescimento para 2025 e, ao mesmo tempo, aumentaram a de inflação. E o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele falou algo sobre o impacto das tarifas comerciais, né? Aquelas que o governo americano impôs? Falou sim. Ele deixou claro que essas tarifas geram incerteza. E essa incerteza pesa contra um corte de juros agora, entende? Mostra bem como uma decisão de política comercial está influenciando diretamente a política monetária. Eles estão meio que esperando para ver como essa história das tarifas vai se desenrolar. Ah, e vale notar também que lá nos Estados Unidos, eles aprovaram uma lei sobre stablecoins, o que deu uma agitada no mercado de criptoativos. Mais um fator nesse cenário. Falando em tensão, a coisa tá complicada entre Israel e Irã, né? Continua essa troca de mísseis e isso mexe direto no preço do petróleo, que ficou bem volátil. Eu vi que tem analista falando que pode passar de US$ 100 ou até US$ 150 o barril se a situação piorar. E o seguro para navio na região já subiu 60%. Caramba! Pois é. Essa instabilidade toda no Oriente Médio, ela adiciona o que a gente chama de prêmio de risco global. Não é só no petróleo. Afeta custo de transporte, seguro, como você mencionou, e tudo isso acaba alimentando a inflação no mundo todo. E internamente, parece que o Irã também enfrenta dificuldades, problemas econômicos e até bloqueio de internet por lá. É um cenário complexo. E somado a isso, a tal guerra comercial Estados Unidos-China segue firme, né? Tarifas altas dos dois lados. O Banco Mundial até reduziu a previsão de crescimento global para 2025 por causa disso, e o investimento estrangeiro direto no mundo também caiu. Sim, essa disputa está forçando uma reorganização das cadeias globais de suprimentos. As empresas estão tendo que repensar onde produzir, de onde comprar. E não é só o comércio, né? A China, por exemplo, está usando o controle que tem sobre terras raras, que são essenciais para a tecnologia, como uma moeda de troca nessa disputa com os Estados Unidos. É uma briga que vai bem além do comércio. Envolve geopolítica, tecnologia, é quase ideológica também. E os efeitos a gente vai sentir por muito tempo. Trazendo a conversa aqui para o Brasil de novo, como a gente está lidando com tudo isso e mais os nossos próprios desafios, vi que o governo vai lançar uma medida provisória para tentar aliviar aquele aumento na conta de luz que viria por causa de uns vetos que o Congresso derrubou. E também definiram como vai ser o reembolso para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que tiveram aqueles descontos indevidos, sabe? Vai ser em parcela única ao longo de 2025. Isso. São medidas importantes, claro, para o bolso das pessoas. Mas o governo também está buscando novas receitas, né? O desafio fiscal continua grande. Substituíram um decreto de imposto sobre operações financeiras, o IOF, que foi rejeitado. E parece que vem aí mudanças na tributação de alguns investimentos, coisas como letras de crédito do agronegócio, as LCA, e letras de crédito imobiliário, LCI, que antes eram isentas. E também apostas online, contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, de alguns bancos, e juros sobre capital próprio, o JCP.
É uma busca clara por mais arrecadação para tentar fechar as contas. Continua sendo um desafio grande. Mas olha, tem notícia boa de investimento também. O Mercado Livre anunciou que vai investir mais de 13 bilhões de reais só aqui em São Paulo em 2025. Isso deve gerar milhares de empregos, o que é ótimo. Por outro lado, o tal do custo Brasil continua pesando, né? Aquele exemplo do aumento do imposto de importação do policloreto de vinila, o PVC, que é a matéria-prima para plástico, mostra isso. Fica mais caro produzir aqui. Esse contraste é bem o retrato do Brasil atual, né? Por um lado, a gente atrai, sim, grandes investimentos. O Mercado Livre é um exemplo. O potencial do país é inegável. Mas, por outro lado, temos esses desafios estruturais enormes. O custo Brasil, a burocracia, os impostos e também a percepção da população sobre a economia atual, que uma pesquisa recente mostrou que ainda não está muito positiva. Tudo isso funciona como um freio, sabe? Para ter um crescimento mais forte, mais generalizado, a gente precisa enfrentar essas barreiras. Ufa, realmente. Quanta coisa para a gente ficar de olho hoje, dia 19 de junho. Juros subindo aqui, parados lá fora, tensões geopolíticas, guerra comercial, mudanças nos impostos aqui dentro. O cenário exige atenção constante, né? Tanto nos movimentos que vêm de fora, quanto nas decisões tomadas aqui dentro. Tudo conectado. É isso aí. A gente agradece muito a sua companhia nesse Se Liga Economia. Continue acompanhando a gente para mais análises e as notícias que realmente importam para entender o mundo e, claro, o seu bolso. Até a próxima!